Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos ver a fórmula de Taylor para aproximar funções deriváveis por polinômios. Vamos lá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver sobre o teorema de Taylor. Então, qual que é o objetivo da gente usar essas fórmulas de Taylor, né, que são derivadas desse teorema? É aproximar localmente funções deriváveis até a ordem n da melhor maneira possível através de polinômios também de ordem n, tá? Ao fazer essa aproximação, é importante a gente dizer que a gente vai estar cometendo um erro de aproximação, tá? Então, toda vez que a gente aproxima uma função por outra função, né, já dizendo de aproximação, a gente vai estar cometendo um erro. Então, esse valor não vai ser exatamente o valor no ponto, mas muitas vezes compensa a gente carregar esse erro pela facilidade que tem de aproximar algumas funções e alguns problemas matemáticos. Então, a gente vai ver primeiro o polinômio de Taylor de ordem 1. Então, se a função for derivável até a primeira ordem, né, a função f, e sejam x e x0 pontos do intervalo i, onde essa função é derivável. O polinômio dado por f de x0 mais derivada da f no ponto x0, x menos x0, é o que a gente chama de polinômio de Taylor de ordem 1 em volta do ponto x0. Tá? O que isso quer dizer, como que isso funciona na prática? Então, a gente tem um exemplo, a gente vai utilizar o polinômio de Taylor de ordem 1 em volta do ponto x0 igual a 1 para aproximar a função ln de x no ponto 1.03. Tá? Então, a gente vai aproximar a função ln de x e depois, através dessa aproximação, desse polinômio de ordem 1 que a gente vai obter, a gente vai aproximar um valor para ln de 1,03. Então, o polinômio de x em torno do ponto 1, ele é dado por f de 1, mais a derivada da f no ponto 1, x menos 1. Como a gente está aproximando a função ln, né, e aqui eu vou precisar tanto da função aplicada no ponto 1 quanto a derivada da função no ponto 1, a gente obtém aqui f de 1 é ln de 1, né, então o logaritmo de 1 é sempre 0, e f' de 1 é o ponto aplicado na derivada do ln, que é 1 sobre x, né? Então, é 1 sobre 1, que é 1. Então, eu já sei que esse ponto é igual a 0, esse ponto é igual a 1. Então, o meu polinômio de ordem 1 para aproximar o ln de x é x menos 1. Né? Então, polinômio para aproximar o ln, x menos 1. O ponto que a gente quer saber, né, é 1,03. Então, substituindo aqui o x por 1,03, eu tenho que o polinômio do ponto 1,03 é 0,03. Então, esse é um valor aproximado para o ln de 1,03 a partir de um polinômio de ordem 1. Aqui, só para a gente ter uma ideia da dimensão do erro, eu fiz essa subtração do valor real do ln, né, aplicado no ponto 1,03, com o valor encontrado através do polinômio, tá? Essa diferença deu de ordem 10 a menos 4. Tá? Então, a gente comete um erro, mas é um erro pequeno. Então, dependendo da dimensão do problema, do quão difícil resolver um problema, compensa, às vezes, carregar esse erro. E aí, como que funciona, então, o polinômio de Taylor de ordem 2? Então, a função vai ser derivável até a segunda ordem, né, porque a gente vai precisar da segunda derivada. E os pontos x e x0 vão estar nesse domínio, nesse intervalo, e aonde ela é derivável. A função aqui que representa, então, o polinômio de Taylor de ordem 2 vai ser f de x0, primeira derivada aplicada no x0, x menos x0, segunda derivada aplicada no x0, x menos x0 ao quadrado, e aqui sobre 2. Uma coisa que é importante a gente notar aqui, quando a gente for falar da generalização para a ordem n, é que esse 2, ele na verdade é um 2 fatorial, tá? Mas 2 fatorial é 2, então a gente deixa só o 2. E esse polinômio é o polinômio de Taylor de ordem 2, em torno, né, em volta do ponto x0. Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo para calcular o ln do ponto 1,03, mas agora com o polinômio de Taylor de ordem 2, em volta do ponto x0 igual a 1 também. Então, aplico o 1 aqui na f,
f' de 1x menos 1, f duas linhas de 1 sobre 2, x menos 1 ao quadrado. A gente já sabe o valor de f no ponto, né, no ln, o valor da derivada, e a derivada, a segunda derivada é menos 1 sobre x quadrado, né, vai dar o próprio menos 1. Então, aqui 0, esse é 1, e esse daqui é menos 1. Então, o meu polinômio de ordem 2, né, em torno do ponto 1 para a expressão, para a função ln, é x menos 1 menos meio x menos 1 ao quadrado. Aplicando o ponto 1,03 nessa expressão aqui, então substituindo x por 1,03, eu obtenho 0,02955. E aí, vou fazer a análise do erro da mesma forma. Então, eu coloquei em módulo aqui a diferença entre o valor real e o valor encontrado, e esse resultado é da ordem de 10 a menos 6. Então, a gente viu que diminuiu, né? Na primeira ordem, a gente teve um erro de ordem 10 menos 4, agora 10 a menos 6. Mas esse polinômio de Taylor, ele vai até que ordem? Ele pode ser de ordem n, desde que a função seja derivável até a ordem que você necessita. Então, se você quer de ordem 5, a função tem que ser derivável até a quinta derivada. Tem que ser possível de encontrar a quinta derivada, né? A gente precisa para aproximar. Para generalizar, então, a expressão para o polinômio de Taylor, a gente escreve, né? Sendo f derivável até a ordem n, x e x0 no intervalo i, o polinômio de x vai ser f de x0, primeira derivada x menos x0, segunda derivada sobre 2 fatorial x menos x0 ao quadrado. Aqui seria terceira derivada sobre 3 fatorial x menos x0 ao cubo. Quarta derivada sobre 4 fatorial x menos x0 à quarta. E assim até a enésima, né, que você vai, até a ordem que você pretende calcular, né, até o n que se pretende fazer a ordem do polinômio. Então, essa expressão, ela é chamada de polinômio de Taylor de ordem n, né, de f em torno do ponto x0. E aí, então, a gente vai calcular o polinômio de Taylor de ordem 3, em torno do ponto x0 igual a 1 também, para calcular de novo o valor da função ln de 1,03, tá? Então, aqui nós temos f de 1, a primeira derivada x menos 1, a segunda derivada sobre 2 fatorial x menos 1 ao quadrado, e aqui a terceira derivada sobre 3 fatorial, né, relembrando, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, x menos 1 ao cubo. Então, eu tenho já o valor avaliado na função, na primeira derivada, na segunda derivada, e aqui na terceira derivada, que é igual a 2. Então, aqui eu tenho 0, 1, aqui menos 1, e aqui igual a 2. E aí eu posso escrever, então, o polinômio de Taylor de ordem 3 para aproximar o ln em torno do ponto 1. Então, eu fico com x menos 1 menos meio x menos 1 ao quadrado, e mais esse termo da terceira ordem, né, dá 1/3 de x menos 1 ao cubo. Aplicando o ponto 1,03, né, no lugar do x aqui do polinômio, eu fico com 0,029559. E aí eu posso, mais uma vez, calcular o erro cometido ao utilizar essa aproximação. Então, eu faço aqui o módulo da diferença entre o valor real e o valor aproximado. E aí eu obtenho uma expressão de ordem 10 a menos 7. Então, fica claro que quanto maior a ordem do polinômio, menor vai ser o meu erro, tá? E como eu disse, às vezes compensa a gente carregar esse erro, porque vai ficando um erro muito pequeno. Então, na aula de hoje, a gente viu como que a gente pode aproximar funções deriváveis, né, até a ordem n, através de polinômios. Então, a gente pode escrever uma função qualquer derivável através de uma função polinomial, através de um polinômio, e calcular o valor aproximado em qualquer um dos pontos dessa função, do domínio dessa função. Eu espero que tenham gostado da aula.
bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até lá!